E se alguém não fala em línguas, é porque não é batizado ainda com o Espírito Santo. Alessandra. O que ocorre com essas pessoas que dizem falar em línguas não estrangeiras, mas essas sílabas sem sentido? E eu tenho que dizer isso com muito carinho para vocês. Eu acredito que há casos dentro do movimento pentecostal e neopentecostal que seja possessão demoníaca. Que seja possessão demoníaca. Que seja possessão demoníaca. Gildo. De fato, é um assunto preocupante e nós, como cristãos, devemos nos preocupar. Eu, como membro de uma igreja pentecostal, já tive o privilégio de, após batizado nas águas, falar em línguas. Eu pude ter esse privilégio. Não que a igreja em algum momento me incentivou ou mandasse eu pronunciar, porque nós levamos a Bíblia com seriedade. Um determinado dia, num culto abençoado, Deus me deu este privilégio. Não foi nenhum problema de psique, não foi nenhum problema de nada que eu estava passando, mas foi uma experiência maravilhosa. Alessandra. O que ocorre com essas pessoas que dizem falar em línguas não estrangeiras, mas essas sílabas sem sentido? O que nós vemos hoje no movimento pentecostal e neopentecostal, quando as pessoas começam ao mesmo tempo a falar uma língua não inteligível, isso pode ser três coisas. Na minha visão, podem ser três coisas. Primeiro, pessoas sinceras que estão dentro da igreja e são ensinadas, como eu acabei de explicar. Se você é batizado com o Espírito Santo, você fala línguas. Se você não fala, você não é batizado. Quando eu estudei no seminário ou na faculdade, 4 anos de teologia, durante esses 4 anos, um rapaz chamado Giovanni era um colega de classe que eu tinha. E ele havia pertencido a uma igreja pentecostal. E por 8 anos ele falara línguas estranhas. E em classe eu perguntei para ele, Giovanni, você por 8 anos falou línguas estranhas? Você contou. Ele disse, é verdade. E o que você falava? Eu nunca soube o que eu falei. Mas se você nunca soube o que falou, o que você falava? Eu comecei a frequentar a igreja. Na hora do culto todo mundo começava a falar línguas. Eles eram batizados com o Espírito Santo. Eu não era. Eu era um crente comum, de 2ª categoria, e eu queria muito falar, ter o dom de línguas. Eu queria ser igual a todos. E o tempo foi passando e eu fui ficando cada vez mais angustiado. E chegou um ponto que eu não suportei a angústia e teve um dia no culto que eu comecei a falar também. E eu falei, quando eu comecei a falar, o pastor disse para mim, você agora foi batizado com o Espírito Santo. E a partir daquele dia, eu falei por 8 anos línguas. Mas eu nunca soube o que eu falei, porque de fato são sílabas sem sentido. Primeiro caso, para mim, o que acontece hoje no movimento pentecostal e neopentecostal, são pessoas sinceras, que estão em busca da verdade, em busca do Espírito. E por causa dessa pressão psicológica, eles começam a falar coisas que não têm sentido, mas isto os satisfaz, porque é assim que eles aprenderam. São pessoas sinceras que estão sendo enganadas. Segunda possibilidade, na minha visão, charlatões. Pessoas que dizem ter o dom de línguas para enganar outras pessoas, como se elas fossem líderes espirituais. E eu já presenciei em algumas dessas igrejas pessoas que falavam outra língua, nesse caso o inglês, e começava a falar inglês e dizia ter o dom de línguas. Mas qualquer que entendesse um pouquinho de inglês sabia que ele estava falando em inglês. Mas a pessoa havia estudado inglês e começa a falar algumas palavras em inglês para dizer que tem o dom de línguas
e que pode ser um líder espiritual porque tem o Espírito Santo. Charlatanismo. Terceiro caso, e eu tenho que dizer isso com muito carinho para vocês. Eu acredito que há casos dentro do movimento pentecostal e neopentecostal que seja possessão demoníaca. Possessão demoníaca. Ao ponto da pessoa estar tão longe de Deus que usa estas coisas para benefício satânico. O diabo controla essas pessoas e elas começam a pretender falar alguma coisa que ninguém entende nada e ninguém está sendo edificado. Então, para mim, o que acontece hoje podem ser essas três hipóteses. Um outro detalhe: o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua materna que Deus pode me dar para alcançar alguém com a pregação do Evangelho. Segundo, eu não posso pretender que toda a igreja tenha o dom, porque diz Paulo que é o Espírito Santo quem distribui os dons. Terceiro, quando o Espírito Santo der o dom para alguém, quer seja ele de línguas ou não, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ensina que todo dom espiritual ele tem dois objetivos: edificar e instruir a igreja. Se não há edificação e se não há instrução, não é dom do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, e para você que me assiste em casa, quando num culto, todo mundo começa a falar uma língua ininteligível, onde a palavra de Deus fica relegada a segundo plano, onde não se estudam as verdades contidas aqui, e o povo permanece sem conhecer o que Deus revelou, mas todo mundo fala ao mesmo tempo, uma língua que ninguém entende. A pergunta é: quanta instrução e quanta edificação está acontecendo em igreja tal? Quanta instrução? Quanto que as pessoas sabem da doutrina sagrada de Jesus Cristo? Quanto que elas aprendem nesses cultos? Eu já disse para vocês que Satanás ataca hoje a Bíblia, não é queimando mais a Bíblia, não é matando quem prega, mas é colocando os pregadores com a Bíblia debaixo do braço. É levando crentes para dentro das igrejas, onde cultuam a Deus por 1 hora, 2 horas, 3 horas, e a Bíblia permanece fechada. E quando você encontra alguns cristãos por aí, que frequentam essas igrejas, e você começa a falar de Bíblia, começa a falar de mortalidade da alma, de juízo, de santuário celestial, começa a falar da importância da saúde, de não fumar, não beber, não usar drogas. Esse povo não conhece nada de Bíblia. E sabe por que não conhece nada de Bíblia? Porque estão na igreja há 20, 30, 40 anos, mas a preocupação é falar língua estranha. A preocupação é com exorcismo, todo dia exorcizar. A preocupação é com curas milagrosas, todo dia tem que curar. Você está entendendo como que o diabo trabalha hoje? Gildo? De fato, é um assunto preocupante e nós, como cristãos, devemos nos preocupar. Eu, como membro de uma igreja pentecostal, já tive o privilégio de, após batizado nas águas, falar em línguas. Eu pude ter esse privilégio. Não que a igreja em algum momento me incentivou ou mandasse eu pronunciar, porque nós levamos a Bíblia com seriedade. A experiência que eu tive foi maravilhosa, foi magnífica. Mas, graças a Deus, que temos na igreja a intenção e o desejo de que cumpra-se na vida dos seguidores de Cristo, João capítulo 15, para que todos sejam amigos de Jesus, que façam aquilo que Jesus fez. Infelizmente, muitas igrejas, é verdade, incentivam e empurram ou ignoram a palavra de Deus e observam todos os escritos do Novo Testamento, principalmente com falar em línguas, que Paulo deixa para a igreja, que Jesus deixou para a igreja. Mas Paulo nos adverte que devemos, no capítulo 14 de 1 Coríntios, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis, ou seja, a proclamação do Evangelho, sim. Em primeiro lugar, eu nunca me preocupei em querer ou deixar de querer falar em línguas. Um determinado dia, num culto abençoado, Deus me deu este privilégio. Não foi nenhum problema de psique, não foi nenhum problema de
de nada que eu estava passando, mas foi uma experiência maravilhosa. E já vi exemplos de pessoas sendo usadas por Deus para falar em línguas. Inclusive, eu já disse ao pastor que eu estava terminando a minha graduação. E a pessoa que foi usada por Deus em falar em línguas, eu não sei se naquele momento havia nenhuma pessoa que falasse latim. Mas ela falou em latim, glorificando a Deus. Só isso e nada mais. O certo é, obrigado Gildo por sua participação, o certo é que nós temos que nos voltar mais para a Bíblia. Porque se nós não nos voltarmos para esse livro e estudarmos, mesmo os eleitos, disse Cristo, poderão ser enganados. Nós não podemos aceitar essa história de querer impor certas doutrinas que não estão na Bíblia, de querer nos ensinar coisas que não estão na Bíblia, ou muitas vezes gastarmos tempo e tempo com outras coisas que não estão na Bíblia e ignoramos o livro de Deus. Eu sou Gildo Santos, tenho 53 anos, fui pastor por 9 anos em uma igreja pentecostal, mas membro naquela igreja fomos 25 anos. Antes dessa trajetória de ser pastor, eu fui aluno do seminário da igreja, da qual eu era membro por 26 anos. E nesta mesma igreja eu fui diácono, fui líder de alguns departamentos. Até que um dia descobrimos que a Novo Tempo estava exibindo o programa Bíblia Fácil na sua 2ª temporada e eu decidi me inscrever. E para minha surpresa, eu fui um dos selecionados, fui gravar o programa lá com o pastor Arilton Oliveira, né? E aprendi muito sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e melhor ainda sobre a Bíblia. Quando acabou o programa Bíblia Fácil, eu tinha um dilema em minhas mãos, porque eu tinha uma decisão para tomar. E a decisão é, agora eu me torno adventista, eu continuo na igreja e isso para mim foi fácil e foi difícil para resolver. Mas o pastor Oséias, integrante do grupo do Quarteto Arauto, né, me chama num canto reservado e me ajuda a solucionar o problema. Abre a Bíblia em Ezequiel 34 e vemos lá uma lista de ai de vós pastores que. E eu volto para Recife, para a igreja de origem, né, com o problema para resolver. Mas eu não podia resolver no dia seguinte. Eu tive 4 anos para resolver o problema. Que foi nesses 4 anos ensinar a igreja mais sobre a Bíblia, mais sobre o sábado, mais sobre alimento, mais sobre tudo. Isso causou um constrangimento em algumas pessoas. Alguns saíram da igreja. Eu estava sendo conhecido em todo o Brasil. Pastores do Rio Grande do Norte mandavam desaforos para mim, porque eu estava transformando a igreja em igreja adventista. Eu não estava transformando a igreja. O Espírito Santo de Deus, sim, estava transformando, porque é tanto que me deu 4 anos para fazer isso. Que eu podia simplesmente tomar uma decisão. Olha, a partir de agora eu estou indo embora. Não, mas a decisão foi em 4 longos anos. De ensinamento, de prática, de revisar alguns conceitos e deixar que o Espírito Santo de Deus transformasse. Então, quando eu subia no púlpito para pregar, o comportamento de alguns eram terríveis, né? Que se contorciam, feito cobras de cipó, outros entronchavam a boca, outros saíam, outros puxavam a roupa do menino para que eu não conseguisse pregar a mensagem. Mas eu lá, com todo o esforço, ia até o fim, pregava, né? O que a Bíblia estava dizendo, eu dizia com toda a clareza que a Bíblia diz. Minha esposa sempre estava comigo. Então ela pedia, filho, não fale, você não deve falar, é falta de ética você falar isso aqui na igreja. Só achava meio complicado estarmos numa igreja, né? Há 25 anos numa denominação, e aí tudo fica totalmente diferente, complicado. Como é que você está na igreja e daí você decide ensinar coisas de outra denominação? E quando ele começou a repassar isso para a igreja, que eu via que alguns irmãos se incomodavam com aqueles ensinamentos, eu me incomodava também, não pelos ensinamentos, mas pela reação dos irmãos. E isso me deixava, eu voltava para casa, mas meu amor, você falou
Você não já falou, por que você ficar repetindo? Ele, não, filha, mas eu tenho que falar para a igreja. Mas fale menos, né? Vai falando, não tem como você ficar falando uma coisa e os irmãos não aceitam. Você não percebe a reação deles. E ele nunca se preocupou com isso. É tanto que ele passou 4 anos ensinando o que ele havia aprendido. Mas eu tinha uma responsabilidade. Eu tinha de pregar o que a Bíblia estava dizendo em relação a todos os assuntos que estavam claros. Que eu entendia isso. Ora, eu vou pregar. Deus me deu a oportunidade para ser pastor em uma igreja, ter um rebanho para cuidar, e agora eu vou abandoná-los, vou abandoná-los lá e vou para outro lugar, e não vou dizer porquê, não, eu vou pregar o que a Bíblia está dizendo. E vou até o final. Quando os líderes da igreja, né, os bispos, porque essas notícias correm fácil, né? Que eu estava pregando sobre o sábado, isso causou um problema de ordem que atravessou Pernambuco. E chegou um momento que eles me convidaram no escritório regional para me colocar no canto da parede. E eu fui. Pastor, se na igreja que o senhor é pastor ou bispo, e se o senhor, por acaso, descobrir que alguém na igreja está roubando, o que é que vai fazer? Vou disciplinar, porque o mandamento diz que não deve se roubar, nem matar. Pois bem, e por que essa implicação com o 4º mandamento? Você vai prestar contas a Deus, porque não está ensinando a sua igreja a guardar os mandamentos de Deus, principalmente o 4º. Eu vou continuar ensinando sobre os mandamentos na igreja. Ninguém me impede. Se está na Bíblia, então eu vou continuar ensinando. E continuei. Eu só soube da reunião quando ele retornou para casa e me contou o que tinha acontecido. Eu disse, e agora? A gente precisa decidir o que a gente vai fazer. Vamos orar e Deus vai nos dar uma saída, porque a minha preocupação era a gente deixar a igreja assim sem dar uma explicação. Né? Aí ela me dá a fabulosa ideia. A ideia de convidar o bispo para participar ou celebrar a Santa Ceia. E naquele dia de celebração, foi 4 de dezembro de 2016, nós, no final de tudo, culminava com a entrega do pastorado. E assim foi. Ninguém da igreja sabia. E no momento final ele passa a palavra para mim, aguardando que eu desse a bênção apostólica, né? E eu comunico à igreja que aquele era o último domingo que nós estávamos ali como pastores. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que saímos de casa de cabeça erguida, cultuamos ao Senhor livremente. E quando os irmãos não entenderam muito bem, né? Porque teve aquele chororô, a reação, para onde vocês vão, o que está acontecendo aí? A minha resposta era, nós estamos indo ser livres. Porque não existe nada melhor do que servir a Deus com liberdade. E poder louvar a Ele sem pesar no coração. Porque o nosso fardo, Ele já levou faz tempo. O convite para o nosso batismo deu-se lá em São Paulo. Saber que iríamos ser batizados pelo pastor Arilton Oliveira e participar ainda do programa, não teve preço isso. O momento do batismo na Novo Tempo foi demais. Demais por quê? Agora eu sou adventista do 7º dia. Agora eu tenho competência de dizer para o mundo, gente, nasci de novo. Somos novas criaturas. A folha virou o livro. Há uma nova história. Começa tudo de novo. Tudo é passado e agora vai ser tudo presente. E nesse presente, nós queremos, eu e minha esposa, nós queremos servir a Deus dizendo, de fato, novo a vida, novo cristão, nova pregação, novo estilo de vida, novo estilo de tudo. Tudo novo de novo. Acaba de chegar no mercado um dos cursos de homilética mais completos da atualidade, do pós-graduado em jornalismo científico e mestre em teologia, professor Leandro Quadros. Esse curso te ajudará a elaborar um bom sermão e a pregar com mais objetividade e dinamismo. Através desse curso, você irá realizar evangelismo com mais eficiência, não só em reuniões evangelísticas, como também nas redes sociais.
Se você gosta de dar estudos bíblicos, através desse curso você irá adquirir técnicas para poder aprimorar esse trabalho missionário. Lucas capítulo 10, verso 2. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se prepare a sua igreja e prepare também uma geração de cristãos com solidez na palavra de Deus. Adquira agora mesmo o curso de homilética do professor Leandro Quadros. É só acessar o link na descrição desse vídeo. Testemunho da sua fé, com conhecimento bíblico e com poder do Espírito Santo.